Boa tarde, tudo bem? Gente, eu queria, antes de qualquer outra coisa aqui, começar essa conversa com uma provocação para vocês. Imagina um cenário aqui comigo, que vocês pediram aí para o banco de vocês um aumento no limite do seu cartão de crédito. E o banco recusou. Mas aí o seu amigo pediu o mesmo aumento e para eles o banco aceitou. Você entra em contato com o banco e pergunta para eles por que o seu pedido foi recusado e eles falam, não sei. Como é que vocês se sentem frente a essa situação? Será que isso afeta a sua confiança na empresa ou afeta a sua satisfação com essa empresa? Será que você se preocupa que talvez essa empresa esteja sendo injusta com você de alguma forma? É sobre esse tipo de problema que a gente veio hoje conversar, né? E quem é a gente? Começando aqui por mim, meu nome é Aurora, muito prazer. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos castanhos compridos, estou vestindo uma calça e uma blusa lilás. Nas horas vagas, jogo bastante Legend of Zelda. Nas horas ocupadas, que é a maioria, eu atuo com gestão de risco de modelos e inteligência artificial, atualmente na Porto, que é uma empresa que atua aí na área de plano de saúde, seguros e instituição financeira. Boa tarde, turma, tudo bem? Meu nome é Alberto, eu sou um homem de pele parda, cabelo preto, estou usando óculos, estou de camisa xadrez verde. Eu sou Tech Lead, eu trabalho na stack de ciência e machine learning na Ambev Tech, né? Eu sou especializado na parte de machine learning e ciência de dados como um todo, software. E eu sou muito entusiasta de jogos competitivos. Hoje não consigo mais por causa do tempo e tudo mais. Sou entusiasta de Valorant, LOLzinho, essas coisas. E é um prazer estar aqui. Eu sou o Lucas Difonso, eu trabalho no Itaú Shop, Itaú Unibanco, né? Onde eu faço parte da equipe de Analytics. Sou formado em matemática, faço um micromaster em ciência de dados e estatística no MIT. E fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de barba longa, cabelo castanho, uso óculos e estou usando uma camisa de botão do Star Wars, que é minha franquia de filmes predileta aí. Tudo bem, pessoal? Eu sou Leonardo, homem branco, de cabelo castanho, tô de óculos escuro, roupa, camiseta e calça preta. Eu sou engenheiro de formação, tenho mestrado em inteligência artificial e sou hoje cientista de dados no Itaú Unibanco. Acabo falando que eu sou maker de coração, tenho uma equipe de robótica e tô por aí pelos eventos aí, geralmente ao longo do ano, né? Boa. Então, aqui rapidamente, né, só queria passar uma abstração com vocês, porque desse ponto que a Aurora... Opa, alô, isso foi. Esse ponto que a Aurora trouxe. Como que a gente olha para isso do ponto de vista de machine learning? A gente sempre está interessado em o que entra de realidade, né? Então, esses pontinhos aí, A, B... Opa, esses pontinhos que nós temos aí, A, B e C, é o que entra, que a gente quer ajudar, que a gente quer usar do mundo real para ajudar a prever aquilo que a gente tem como objetivo do nosso modelo. Então, a gente tem salário, idade, a dívida da pessoa. E aí, o que acontece? A partir do momento que isso entra aqui dentro da nossa caixinha, a gente quer saber o que está rolando aqui dentro. Aqui dentro, o que acontece é o mais importante para a gente. Dependendo da maneira como a gente escreve o software, isso pode ser muito fácil explicado, né, o que está rolando, por que a decisão foi tomada, ou muito difícil, de forma que a gente não consegue fazer isso numa linguagem natural para nós, seres humanos. Então, passando disso, a gente tem uma questão que é a nossa responsabilidade explicar o do porquê, né? Não é só dever do software, é o nosso dever como desenvolvedor tornar essa decisão acessível. E ela é muito importante para que a gente possa explicar para as pessoas, para a comunidade, para a sociedade, como aquelas decisões são tomadas por uma máquina. Então aqui, né, cada técnica ela tem um mecanismo. A intenção da gente ter colocado essa visualização para vocês, e aí fazendo a descrição do slide, a gente tem na esquerda, né, o que a gente chamaria de um modelo mais simples, é uma regressão linear. Aqui, né, como eu mencionei, eu sou matemático por formação, me sinto na obrigação de dizer que é a equação da reta ali embaixo, que a gente pode ver.
E a gente está dentro do nosso exemplo ali de limite de crédito. Então, aqui seria, por exemplo, a gente está fazendo um gráfico, né, de dois vetores ali, um eixo X, um eixo Y, e a gente tem um salário que a gente vai prever um limite para um cartão de crédito, um limite de um crédito genérico aqui. Então aqui a gente sabe exatamente o que está acontecendo. A gente consegue ver de maneira muito clara que quanto maior o salário da pessoa, maior é o limite concedido para ela também, certo? Na direita, a gente já tem a estruturação de um modelo arquitetura transformer, que é o que a gente popularmente chama de GenAI, né? Então, todo mundo aqui já deve ter usado diretamente ou indiretamente, em algum momento, um modelo generativo, né? Seja quando você faz uma busca no Google, que hoje o Gemini, que é o modelo da Google, ele já responde para você automaticamente, ou você usa com frequência modelos como ChatGPT, DeepSeek. E aí a gente consegue, só de olhar essa imagem, perceber que é muito mais complexo aqui os nós de atenção que tem dentro desse modelo para explicar uma decisão tomada por meio desse modelo. E aí eu gosto de usar uma metáfora para explicar isso aqui de forma um pouco mais simples, que envolve a minha avó. Então, a minha avó é uma senhora que tem várias receitas, certo? E se eu pegar uma receita da minha avó e eu quiser replicar ela, vai ser até que simples para mim, porque eu tenho lá os ingredientes, eu tenho a ordem que eu coloco cada ingrediente e a quantidade de cada ingrediente. Se eu errar a minha receita, né, se a minha receita der errado, eu consigo voltar no meu passo a passo e verificar o que foi que eu errei. Quando a gente tem outros tipos de receita, e aí eu vou dar um exemplo de restaurantes de culinária molecular, por exemplo. Que aí você vai nesse restaurante e você come uma espuma que tem sabor de lasanha. Como é que você replica isso, né? Já não é mesmo passo a passo simples, você tem que ter equipamentos mais complexos. Essas cozinhas, elas às vezes têm estruturas laboratoriais para você fazer o manuseio desses ingredientes. Então, se torna uma coisa muito mais difícil de você explicar e entender como é que você chegou naquele resultado. E aqui, pessoal, a gente trouxe uma imagem bem legal, né? Aqui tem um pouco do que sei exatamente qual é o peso ali, quanto que eu estou multiplicando a idade de uma pessoa para eu chegar no sim ou não ali que a Aurora comentou. Quando a gente vai chegando em modelos mais complexos, geralmente esses modelos eles são mais precisos, né, e assertivos. Esses modelos, eles envolvem muito mais parâmetros, né? Popularmente a gente está acompanhando, né, os modelos generativos, a gente vê ali 3 bilhões de parâmetros, né? Acaba tendo muito mais contas ali matemáticas. Geralmente esses modelos mais complexos, eles têm várias camadas, né, de cálculos não lineares, que começa a ficar muito longe do que eu consigo explicar às vezes para quem está me pedindo aquele modelo, né? Então, por mais que eu consiga, né, deixar um modelo, né, aquela caixinha preta mais precisa no meu resultado, eu vou perdendo um pouco dessa interpretabilidade ali, né? E daí, isso, geralmente, a gente tem que ponderar na hora de estar construindo aqui um case, tá? Existem algumas técnicas que a gente consegue... não é que esses modelos mais complexos, né, a gente não consegue entender 100% o que está acontecendo ali, né? Existem algumas técnicas que eu consigo elencar ali, né, ranquear quais variáveis estão trazendo mais importância, por exemplo. Isso acaba trazendo um pouco mais de interpretabilidade, né? Por exemplo, eu consigo falar que a renda mensal ela é muito mais importante que a idade na tomada de decisão, né? Existem algumas técnicas que a gente consegue, né, usar nesses modelos complexos e chegar em algum número, mas ainda assim, aquele númerozinho, né, é um número que eu consigo só elencar ali, ranquear essas variáveis. Eu não consigo, por exemplo, pegar aquele número e associar ele diretamente com a renda e a minha resposta. Então, esse threshold aqui que a gente está tentando trazer aqui, porque é bem difícil no dia a dia, a gente ver onde a gente quer chegar e a gente vai tentar aqui, talvez com exemplos reais aqui, ver como que a gente
toma a decisão de chegar em qual desses usar, tá? Aí, focando especificamente nos modelos que a gente considera como IA, né, que são, como o Léo falou, os que ficam aí majoritariamente no topo desse gráfico, né, que lidam com quantidades de dados muito grandes, como que a gente mensura a nossa necessidade de transparência nesse modelo? Talvez nem sempre a gente precise se preocupar tanto com transparência em alguns contextos quanto em outros. Hoje a gente, no Brasil, não tem uma regulamentação clara para essa necessidade. A gente tem aí um projeto de lei que está em andamento e a gente espera se basear muito na regulamentação europeia. Então, eu trouxe aqui para vocês uma visão de como que na Europa hoje eles enxergam essa questão e eles dividem essas inteligências artificiais por risco de acordo com o que a gente está usando elas para que a gente faça exigências maiores daquelas que apresentam um risco maior. Então a gente tem aqui na base dessa pirâmide aplicações de inteligência artificial que apresentam pouco ou nenhum risco. Você está falando aí do filtro de spam do seu e-mail, de um joguinho que você joga, isso não está apresentando um risco aqui para a população, então a gente não tem uma regulamentação específica sobre isso. E quando a gente aumenta o impacto desses modelos, a gente vai vendo outras abordagens sendo tomadas. Aí a gente chega na caixinha que chama-se no AI Act, né, na regulamentação europeia de risco limitado. Então a gente fala, é aqui que entra o famoso ChatGPT, por exemplo. Então a gente fala de modelos que eles têm um impacto limitado aqui na sua vida, tem um risco relativamente pequeno, mas você precisa entender que você está trabalhando com uma inteligência artificial. Então a abordagem que eles usam aqui é o que a gente chama de transparência. É o que acontece, por exemplo, quando você abre o ChatGPT, você vai lá na caixinha que você digita e você vê aquele texto do ladinho. Olha, o ChatGPT, ele comete erros, você tem que ter cautela ao usar esse modelo. Você precisa entender que você está usando um modelo. Quando a gente parte para alguns modelos com risco mais alto, que são aqui, que realmente apresentam impactos relevantes na vida das pessoas, e a gente está falando um modelo que é usado no legislativo, na imigração, saúde, educação, a gente tem já regras que são bem mais duras. A gente precisa garantir que esses modelos são justos, que esses modelos estão funcionando. A gente tem formas de verificar que eles são assertivos, que eles não estão trazendo um viés indesejado. E aí, de acordo com o caso, a gente tem regras específicas para lidar com eles. E no fim, a gente tem aqueles que a gente entende que trazem um risco para a segurança das pessoas ou para acesso a direitos. Né? Então, na Europa, novamente, né, no Brasil a gente ainda não tem isso, mas na Europa esses modelos foram proibidos. A gente está falando, por exemplo, de uma inteligência artificial que visa manipular o seu comportamento, ou o score social, né, que é a nota que é dada aos cidadãos frente ao seu governo. É entendido aqui nessa regulamentação como uma IA que é inadmissível. E aí, quando a gente fala nessa classificação de risco, para que isso serve? Para que a gente exija cada vez mais esses estudos de transparência, de performance, uma governança, quanto mais a gente sobe o risco desses modelos. E aí tem uma coisa legal, né? Eu acho que, aliás, muito parabéns para a turma, eu acho que explicaram super bem os conceitos. Eu acho que a partir daqui a gente consegue trazer isso para a nossa realidade e falar um pouco do que a gente enfrenta no dia a dia, né? Então, por exemplo, mostramos tudo isso, entendemos que existem esses níveis de complexidade. Como que a gente escolhe no dia a dia o que a gente vai usar? Então, por exemplo, Léo, imagina que, sei lá, você tem um projeto e tem você pode fazer uma solução super complexa, com uma rede neural, com uma arquitetura super absurda, ou usar uma regra de negócio, ou um modelinho linear. Como que essa decisão é feita no dia a dia lá, quando você trabalha como cientista de dados do Itaú, por exemplo? No dia a dia depende, né? Geralmente, a gente ali na estrutura que fica, né, o pessoal de ciência de dados, a gente atende várias áreas de negócio, né? E quando a gente está ali em contato, acho que o papel do cientista tá ali com o negócio e tem que entender o quanto que ele quer interpretar o que está saindo ali do modelo, né? Então, por isso que a pergunta é um grande depende, né? Depende ali do que o negócio, né, ou o seu cliente ali, falando como cientista, está querendo consumir, né? Eu já tive diversos cases aí que o importante era a grana, né? Era quanto que aquilo estava sendo rentável em alguma situação, né? E pouco importava ali, é claro que depende um pouco das variáveis de entrada, né? A gente aqui só
elucidou com algumas, mas quando a gente fala de cases aqui no dia a dia, né, a gente está lidando com uma variedade enorme de variáveis, né? E nesse depende, às vezes a gente pode focar muito na performance, né? E a performance acaba trazendo para a questão financeira em determinados casos. E daí eu foco em usar modelos ali que são bem mais complexos, mas que vão me trazer um resultado melhor, né? Em algumas outras situações, eu preciso entender, por exemplo, como que aquela palavra ela compõe a resposta, né? Para eu garantir que o modelo está sendo confiável e não está viesando algum público específico, né? Teve alguns cases já de classificação de texto que a gente precisou se importar muito com as palavras que o modelo estava utilizando ali, né? E a gente estava usando uma amostra para não viesar nenhuma das classes ali que estava tendo de saída, né? Então, assim, depende no dia a dia, né? Acho que ficou bem claro aqui que é um grande trabalho de exploração, né? Tem uma coisa muito bacana que eu acho que todo mundo que passou... como cientista, como engenheiro de machine learning e assim por diante, quando fala com o negócio, tem duas coisas curiosas. Às vezes o negócio, ele não entende muito bem essa diferença da explicabilidade. Então acho que é uma coisa muito importante a gente humanizar muito isso e pensar que esse papel de tornar essa informação acessível é um trabalho que a gente tem que ter o tempo inteiro, né? E existem outros pontos que não tem como fugir. O negócio vai pedir a explicação de alguma coisa também, né? Porque imagina que a gente cria algo e isso vai para a ponta. E isso mudou bastante dos anos para cá, mas a galera questiona, né? Putz, mas por quê? Né? Às vezes não pensando na estrutura de transparência, mas questionando o porquê. E esse porquê é muito importante, porque vai fazer com que o time seja ou engajado ou detrator daquela solução que você faz. Acho que o que vocês acham? Dando os meus 5 centavos aqui, eu acho que em alguns casos a nossa necessidade pela interpretabilidade é tão grande que a gente está disposto a sacrificar bastante em questão de performance ou de usar técnicas mais disruptivas, né? Então, por exemplo, eu já trabalhei no passado com o cálculo da reserva financeira que uma instituição precisa ter para alguns tipos de risco que a gente corre, né? Quando você fala em um cálculo desse, a gente fala de um impacto financeiro muito grande. E é um número que você não quer que flutue muito, é um número que você precisa muito conseguir explicar. Você precisa entender com todos os detalhes por que aquele número é desse jeito. Por que eu tenho que guardar todo esse dinheiro em vez de aplicar ele na minha empresa? Então, quando a gente fala desse tipo de problema, por exemplo, a gente precisava que o modelo fosse absolutamente explicável e previsível. Então, a gente não aplicava nenhuma técnica mais robusta, justamente porque a gente perderia nessa questão da transparência aqui do modelo. E até indo para outro universo de produtos, né? Pegando esse gancho da Aurora, eu não sei se vocês já se depararam com essa empresa em particular, mas tem uma empresa americana que já está produzindo brinquedos de pelúcia que tem inteligência artificial embarcado neles, certo? E aí você tem um parental control que você consegue configurar alguns direcionamentos para esse brinquedo, trabalhar algumas questões específicas com o seu filho. Então ele te responde, é um brinquedo que responde com linguagem natural, assim como um chat GPT responderia. E você consegue programar ele para, por exemplo, trabalhar a questão de chupar o dedo com a criança. Agora, você pode fazer a opção de não comprar esse brinquedo para o seu filho. Mas você não pode fazer a opção por não viver num mundo em que vai ter pessoas que compram esse brinquedo para o seu filho. E aí é uma coisa muito interessante da gente fazer uma reflexão quase que filosófica aqui, por um instante, de eu não sei vocês, mas eu, quando era criança, eu era muito apegado com os meus brinquedos, emocionalmente falando. Eu imagino o impacto de você ter um brinquedo de pelúcia que conversa com você de volta. É extremamente importante que modelos assim sejam regulados, que eles sejam transparentes com a gente, que esses modelos eles tenham uma responsabilidade mediante a informação que ele vai passar para uma criança de 6 a 8 anos de idade. Então,
aqui a gente entra em alguns meandros que a gente não está mais falando só de adultos que trabalham com esses modelos que são impactados, a gente está falando da formação de pessoas lá da infância. Lucas, eu vou até colocar um adendo nesse caso que você comentou. A gente precisa entender com muito detalhe como esse brinquedo, por exemplo, é construído, porque se a gente cai nessa caixinha aqui de cima, em que a gente está manipulando o comportamento dessa criança, esse brinquedo pode existir? Então a gente precisa entender onde que um modelo desse tipo, que uma ideia desse tipo cai aqui, para a gente entender se ela sequer pode existir. E aí, se ela for viável, entrar com essa questão da regulação também. E tudo isso converge para uma coisa muito interessante, né? Quem trabalha com a parte de modelagem de ponta a ponta, né, todas essas etapas que a gente mencionou, entender o que a gente quer resolver até o momento que chega nas pessoas, chega no negócio, são muitas etapas, assim, absurdas etapas, né? Eu tenho um pouco de propriedade para falar disso, que eu trabalho muito na parte final de colocar isso em produção, enfim, tudo mais. E a governança disso é algo que as empresas se preocupam bastante hoje. Por quê? Primeiro, né, a gente está mais maduro digitalmente falando, e as empresas entendem que a responsabilidade ela é compartilhada. Time técnico, time jurídico, existem diversas áreas ali que envolvidas quando você tem que colocar alguma coisa em produção, empresas grandes, que pensam nessa parte de jurídico junto de GA, junto de fairness, junto de transparência. Então, é bem bacana ver que esse movimento é um movimento muito complexo, tá? Ele várias etapas, a gente chama às vezes de uma burocracia enorme, mas ele é importante, porque senão a gente não tem cuidado com aquilo que a gente coloca para frente, né? Então, acho que pensar do ponto de vista de governança e tudo mais é algo que, cara, é um tópico que vai explodir, ainda mais. Perfeito. E assim, dentro do universo da onde eu tô, né, eu trabalho dentro do Itaú. O Itaú ele tem próximo de 100 mil funcionários, é uma empresa muito grande. Então a gente tem uma estrutura jurídica muito grande também, muito robusta. E é interessante que em todo o processo de desenvolvimento desses modelos que a gente tem dentro do banco, seja para concessão de crédito, e aí que todos os créditos, veículo, casa, crédito no cartão, outros modelos também, como até no Itaú Shop, que é o meu exemplo, né, onde eu trabalho, que é recomendação de produtos. Lá é um marketplace, então a gente recomenda produtos para os clientes. O jurídico está presente em todos os momentos, e não só o jurídico, como a auditoria interna do próprio banco, que atende a padrões regulatórios. E aqui eu até jogo a bola para a Aurora, que ela vai saber falar muito melhor do que eu, que é dessa parte de regulação, né? Como é que o Estado ele regula diferentes empresas aqui do Brasil em relação a isso de modelo. Tá. Olha, pegando aí o exemplo do Itaú, o Itaú é uma instituição financeira de porte S1, é o que a gente fala, né? Então, um banco muito grande. E aí, frente ao Banco Central, que é o órgão regulador das instituições financeiras, a gente tem o maior nível possível de regulação, né? Então, o Itaú, por exemplo, tem que atender a muitos requisitos para conseguir manter as suas operações, e aí tem uma série de regras em relação à gestão de risco, né? E aí outros segmentos têm os seus próprios órgãos reguladores, né? Eu atuo um pouquinho com a parte de seguros, que tem a SUSEP, por exemplo, e tem as empresas que não são reguladas, e aí a gente está sujeito só à legislação brasileira, né? E aí a gente tem, hoje, além do PL que está em andamento, a gente tem algumas legislações que já existem, que é o caso aí da LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, que ela coloca regras para que nós, pessoas físicas, saibamos como os nossos dados estão sendo usados. Então, se a gente, né, se a empresa está usando os nossos dados para tomar uma decisão via um modelo, a gente tem que ter ciência de que isso acontece, a gente tem que ter um mínimo de visibilidade de como isso acontece. Eu acho que a gente passou por cima aqui de uns tópicos bem interessantes, né? Eu acho que esse aqui é assunto para semanas. Mas a gente queria abrir agora um pouco para vocês, caso alguém tenha alguma dúvida sobre o dia a dia, como que a gente interage com todos esses pontos, vocês fiquem aí à vontade para perguntar. Alguém quer interagir? Nenhuma dúvida? Bom, acho que é isso então, né, turma? Agradecer esse momento aqui, todo mundo envolvido aqui na Campus Party, para que a gente pudesse falar um pouquinho disso com vocês. Espero que a gente tenha conseguido... Opa! Último slide?
Perfeito. Agradecer aí a turma pela organização, aí o pessoal super fera que está aqui comigo, que ajudou a explicar um pouquinho mais para vocês. Espero que tenha colocado aqui coisas interessantes para vocês pensarem. Eu acho que não sei se todo mundo aqui pensa em carreira de dados ou algo assim, mas é uma área muito bacana que a gente tem que fazer com muita responsabilidade. É isso, pessoal, gente. Muito obrigada. Fica aqui as nossas redes para vocês procurarem. Se vocês quiserem mandar mensagem no LinkedIn depois com alguma dúvida que surja, a gente está super à disposição. E agradecer aí a organização do evento.